Vamos lá, vamos para o terceiro exercício aqui, voltando a falar sobre algoritmos, lógica de programação, usando vetores, né? Com Visual G. A questão é essa: elabore um algoritmo que receba 8 números inteiros em um vetor, digitados pelo usuário. Em seguida, determine e apresente o maior e o menor elemento, informando também os seus índices, né, correspondentes no vetor, ou seja, a posição que esse número estava. Aqui a gente não está considerando repetições que podem ocorrer, tá bom? Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu tenho um vetor dos números digitados, então eu tenho um vetor chamado números, certo? Ele é um vetor de 1 até 8 posições de inteiro, ok? Eu vou ter uma variável chamada maior, que é do tipo inteiro, uma chamada menor, que é do tipo inteiro. Aí eu vou precisar do índice maior. Vou colocar melhor, posição. Posição maior, que também vai ser do tipo inteiro, e posição menor, que também vai ser do tipo inteiro. Como eu vou trabalhar com vetor, vamos ter a variável i, que a gente faz ele rodar o vetor, né? Que é do tipo inteiro também. Legal? Muito bem. Eu vou pegar agora e começar a desenvolver o código. Então, qual é a jogadinha aqui? Primeiro, fazer ele preencher as 8 posições. Para i de 1 até 8, faça. Fim para. Legal? E aí eu coloco, escreva, digite um número inteiro, né? Não sei qual número, mas ele vai digitar. Leia esse em números na posição i. Ctrl G, né? Só para acertar a tela. Então ele vai ler todos os números. Já posso fazer aqui até, fica bonitinho, né? O vetorzinho com todos os números digitados. Eu copio esse de cima, lanço ele aqui embaixo, faço escreva, números digitados, né? Eu sempre gosto de fazer isso aqui porque fica bem legal. Aí ele vai fazer um outro laço para. Use vários laços para dentro do código. É bem importante você ter noção e controle sobre isso. Aí eu faço escreva e mando ele escrever quem? Os números na posição i, e separo eles com um espaçozinho aqui, colocando separado por vírgula. Como eu estou usando escreva, vai ficar um depois do outro, tá? Eu vou salvar e rodar até aqui. Peraí. Não dei nome para esse aqui, vai ser o trabalho do 02. Trabalho 03. Opa, tem que ir lá em cima. Vamos salvando, vamos rodar aqui. Rodar. Então, para não perder tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, colocou. Vamos fazer agora as melhorias e corrigir os problemas. Primeiro, podemos colocar aquela variável i aqui na frente, para você saber quantas vezes está digitando, né? Isso é legal. Então você coloca aqui quando ele está preenchendo o vetor. Esse primeiro laço para aqui é só para isso, para preencher o vetor. Preenchendo o vetor. Estou colocando aqui uns comentários para ficar mais fácil, tá? Legal. Aí, o que eu quero? Bom, ele já está preenchendo, está acertando. Eu já vou aproveitar e vou começar a trabalhar para saber qual é o maior e menor valor. Então, como é que eu faço? Bem simples. Eu vou dizer o seguinte: eu vou pegar a variável maior, tá vendo?
e vou dizer que ela vai receber um valor muito pequeno, por exemplo, menos 99999. É um valor bem pequeno. Então, como assim? A variável maior está recebendo um valor tão pequeno, né? Um valor negativo. Vou te mostrar por quê. Já a variável menor é o contrário. Ela vai receber um valor bem grande. 99999. Bem grande. O que eu quero fazer? A lógica aqui é bem simples. Eu vou pegar e vou comparar toda vez que eu digito um número. Então, veja, na primeira vez, o maior está com um número bem pequeno e o menor está com um número bem grande. Legal? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer ele, a cada digitação, já saber se aquele é o maior ou menor valor da digitação. Como? Eu faço aqui, ó. Se os números na posição i, ou seja, aquele número que eu digitei agora, for maior do que a variável maior, ou seja, se eu digitar 1, por exemplo, é maior do que aquele número ali. Se eu digitar 0, é maior do que aquele número que está ali. Então, toda vez que ele faz isso, o que é que eu faço? Eu pego e faço a inversão. Eu digo que agora a variável maior vai ser 2 pontos igual a números na posição i. Ou seja, se eu digitar um valor, o próximo valor que eu digitar, por exemplo, digitei 1, vai ser o novo maior valor. Se eu digitar 5, vai ser o novo maior valor. Se eu digitar 2, continua no 5, porque não entrou nesse laço. Só entra quando o valor que eu digitar for maior do que o que tiver na variável maior. Então, aqui eu resolvi esta questão do maior. Aí fica, tá, mas e a posição? A posição você pode pegar aqui, ó. Posição maior é 2 pontos igual a... Quem guarda a posição não é a variável i? Então, posição maior tem que receber o valor de i. Só isso. Isso resolve a questão do maior. Aí não é para usar um se não. Eu não quero fazer se maior, se não menor. Não. É um se só para o maior. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o menor. Ou seja, se números na posição i for menor... Só um minutinho. Alexa, liga a luz sala. Apagou minha luz. Alexa, a IA é uma coisa complexa. Mas vamos lá. Se números na posição i for menor do que o menor, ou seja, o valor que está ali, então se eu digitar 5, 5 é menor do que 99999. Então vai ser muito difícil eu digitar um valor maior do que aquele, né? Então o que é que eu faço? Eu vou dizer que menor vai receber esse valor que eu li. Números na posição i. E onde está a posição? Que lugar ele estava? Em posição menor. Legal? Mesmo que seja o mesmo número maior e menor, não importa. Ele está fazendo, cada si está cuidando do seu problema. Então, não ligue, ele vai fazer a solução. Beleza. Agora, eu vou escrever aqui. Escrevi no digitado. Então, escreva ao. Pula a linha, ó. Escreva o maior número digitado foi maior na que o maior, vírgula, vou colocar até aqui, maior, escreva que estava na posição que estava não, na posição, melhor, na posição, aí aqui eu coloco posição maior, certo? Aqui pode ser até um escreval, um primeiro escreva aqui, escreval, porque ele vai descer,
Aqui eu copio. É que eu estou aproveitando para escrever o menor. O menor número digitado foi menor posição menor. Legal? Vamos salvar. Vamos dar um Ctrl G para ver se está tudo indentado. Vamos rodar para ver se tem algum erro e verificar problemas. Organizando. Digite o número. Então, eu vou colocar um 5, 8, 4, 7, 3, 9, 10, 4. Então, ele fala, número digitado, 5. Ele pegou a ordem certinha, tá vendo? O maior número digitado foi 10. Ó, foi o 10 mesmo, na posição 7. Olha lá. Então, pela linha aqui, você sabe que ele está correto. Está na posição 7. O menor número digitado foi o 3. 3. Que está na posição 5. Beleza. Desconsiderando cópias, que pode ser, você pode colocar o mesmo número para todos, inclusive. Vamos dar um exemplo clássico aqui, ó. O teste do 1. Se você pega e digitar para todo mundo, 1, o maior número é o 1, que está na posição 1, e o menor número também é 1, que está na posição 1. Ele vai considerar a primeira situação, desconsidera as outras. Então, ele está pegando a primeira, está fazendo maior e menor. Ah, mas deu 1, porque você repetiu tudo. A vida é dura. Mas se você, por exemplo, fizer todo mundo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, aí aqui, na posição 7, você coloca 1, e na posição 8, você coloca, por exemplo, 3, ou mesmo 2, pronto. Então, ele coloca a ordem e diz, ó, o maior número digitado foi 2 na posição 1. Por quê? Porque você começou ele com 2 e os outros foram todos iguais. E você não aumentou. O menor digitado foi o 1, que está na posição 7. E é verdade, está na posição 7. Com isso, a gente resolve esta questão aqui. Legal? É isso, galera.